apresentar rapidamente. Meu nome é Bruno Emura. Já tem 3 anos que eu me formei aqui na Faculdade de Educação Física. E mês que vem eu vou começar a minha pós em ortopedia pelo Einstein, né? Estou muito contente por essa oportunidade. E na minha carreira, já tem 4 anos que eu atuo na área de ortopedia. Trabalhei durante 3 anos numa grande clínica aqui de São Paulo, onde através de um trabalho multidisciplinar, junto com médicos, fisioterapeutas, nutricionistas e outros preparadores físicos, eu pude ter uma experiência melhor, ter uma bagagem melhor relacionada às lesões. Também sou corredor, já tenho há 8 anos, comecei aqui pela faculdade, né? Não me considero um corredor talentoso, muito mais dedicado e disciplinado do que talento, né? O Bini é um corredor bem talentoso. Mas assim, já tive minhas conquistas e alegrias também dentro do atletismo, né? Então, como eu falei para vocês, a ideia foi do Nakano. Ele não pôde estar aqui presente hoje, foi competir fora, né? Mas a ideia que ele trouxe para mim é que justamente eu falasse um pouco dessa minha experiência clínica, para que vocês pudessem, para que eu pudesse passar para vocês, para que vocês pudessem se machucar menos e terem uma vida mais longa dentro da corrida. Então, o que eu vou falar para vocês? Vou falar principalmente quais as principais lesões dentro da corrida, quais os mecanismos de lesões, incidência, causas, e um assunto que é pouco comentado, que eu vi pouco durante os cursos que eu fiz sobre corrida e palestras que eu também fui, que é o motivo de tantos corredores se machucarem. Uma coisa que ninguém fala, mas por que os corredores se machucam tanto? Essa é a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês. Vocês acham que a corrida é um esporte lesivo? O que vocês acham? Agressivo, você tá falando? Lesivo. Metade aqui está lesionado. Quem tá lesionado ou se lesionou no passado? Acho que a maior parte do pessoal que está aqui realmente faz parte da estatística. Então, os dados mostram que de 40% a 50% dos corredores, eles vão sofrer pelo menos uma lesão durante o ano. Por ano, no ano. Uma lesão por ano, 40% a 50% dos corredores. E dependendo do artigo, ele fala que tem 80%. Então, assim, realmente, se a gente for analisar os números, a corrida é um esporte extremamente lesivo. E sabendo que são em torno de 5 milhões de corredores no Brasil, pelo menos aí 2,5 milhões estão se machucando. Mas se a gente for analisar realmente esse número, a corrida é um esporte lesivo. Mas eu estou aqui justamente para falar o contrário. A corrida ela não é um esporte lesivo. O que causa a lesão é a falta de informação dos corredores, a imprudência dos corredores e até mesmo dos treinadores que estão ensinando os corredores. É por isso que o tênis se machuca. Não é por causa do tênis. Não, tênis pouco influencia. Tênis não tem, influencia muito pouco. Tem aqui alguns dados que comprovam um pouco o que eu estou falando. 60% das lesões na corrida são causadas por erros de treinamento. O que seriam erros de treinamento? O próprio nome já diz, são erros. Vocês podem evitar esses erros de treinamento. Os principais erros de treinamento são volume, intensidade, frequência e duração. Essas são as variáveis da corrida e que se você extrapolar, você vai se machucar. Você vai estar agredindo os tecidos do seu corpo. Você vai estar sobrecarregando além do que ele aguenta. Por exemplo, um erro de volume. O longão de final de semana. Você está acostumado a correr a 10 km todo dia. Toda vez que você vai correr o longão. Aí de repente vem um amigo, um cara que corre mais forte que você, ou você está se preparando para alguma prova e você corre 15, 16. Você praticamente dobrou, aumentou 50% do seu volume de treino. E isso que vai causar lesão.
intensidade. Pessoas que só estão acostumadas a rodar, só rodar. De repente, começa a fazer tiros rápidos, tiros de 200, 400, 800. Isso vai lesionar a pessoa. Se você está acostumado a rodar e vai querer começar a dar tiro, você tem que começar de maneira bem gradativa. Não, se você roda 12, começa fazendo tiros a 13, 13,5, não direto 20 por hora, 19 por hora. Isso vai machucar. Você não está acostumado, sua estrutura não está acostumada para esse tipo de intensidade. A questão é gradação, então. Gradação Desses 4 parâmetros tem que sempre ser progressivo. Tem que ser gradativo, porque os tecidos eles respondem de maneira gradativa. O músculo responde rápido, só que tendão, cartilagem, ligamento, eles demoram para responder. Então assim, o músculo vai aguentar, você vai aguentar o tiro, mas e esses tecidos moles, eles não vão aguentar. Por isso que a gente acaba se machucando. Uma outra coisa assim, quando você diz que tem que ser gradativo, mas vamos supor que você já está meio de temporada. E aí você está naquele treino e você quer dar o limite do limite. Sim. É saudável você tentar o limite do limite. Desde que você esteja acostumado, já seja um corredor experiente, tudo bem. Então isso não é lesivo. O problema é quando o cara não é acostumado e aí vai pro... Ou você está, por exemplo, você não está fazendo tiro e de repente você começa a fazer tiro forte. Você vai estar assumindo o risco de que você pode se machucar. Naquele momento você não está preparado, seus tecidos não estão preparados para aquilo. Por mais que você já tenha feito alguma vez na sua vida, naquele momento seus tecidos ainda não estão preparados. Tem que ser um pouco mais gradativo. Eles vão responder mais rápido. Mas se você treina, por exemplo, 3 dias da semana fazendo os tiros, você já está acostumado, você está em 3 meses assim. Sim. Você pode, nos treinos de tiro, forçar bem. Se você já vem aumentando gradativamente, tranquilo. Tudo bem. Não é para dar migué. E erro de frequência também, que é muito comum, principalmente para quem está começando, está muito empolgado, né? Ele é sedentário, nunca correu, aí quer começar a correr na empolgação e começa a correr todo dia. O ideal é começar correndo dia sim, dia não, pelo tempo para o corpo acostumado, porque ele está acostumado com aquela sobrecarga. Então, corre um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não. E a última variável seria a duração, mas que é igual ao de volume. Você está correndo longão lá, está programado 40 minutos, você vem correndo 40 minutos. Aí de repente você encontra alguém, ou tem uma competição e você decide mudar para 1 hora, por 1 hora, por 1 hora e 20. Você também aumentou muito o volume de treino, isso também vai machucar. Seu corpo não está acostumado, seus tecidos não estão acostumados com essa sobrecarga. Então tem que ser bem gradativo essa evolução. O outro dado é que 59% dos corredores, eles não têm acompanhamento profissional. 59% dos corredores, eles treinam por conta. O que vem na cabeça dele, eles vão fazer. O cara está acostumado a correr 7 km todo final de semana, aí chega um amigo chama para correr 10, 15, o cara vai lá e faz. Então, assim, tudo que a gente faz na vida que a gente não tem acompanhamento, principalmente um acompanhamento de especialista, a chance de você errar e se machucar é muito grande. Por exemplo, você vai querer aprender a dirigir um carro. Se você for aprender a dirigir um carro sozinho, a chance de você bater o carro ou se acidentar é muito grande. Na corrida é a mesma coisa. Você tem que ter uma orientação para poder correr. Não é simplesmente colocar uma perna na frente ou atrás. Tem toda uma técnica, você tem que ter uma orientação para poder correr. Tá? Um outro dado que não está aqui também presente, mas que eu presenciei assim ao longo dessa vida como corredor e também no mercado de trabalho, é que os preparadores físicos, os educadores físicos, a grande maioria realmente não está preparada para dar treinamento de corrida. Posso falar pela minha formação, pela minha graduação. Eu formei aqui, considerada referência, e dentro da graduação, dentro da minha grade curricular, o que a gente aprende sobre corrida é muito pouco. A gente não aprende a falar, se alguém chegasse para mim e falasse, quero que você me treine com uma prova de 10 ou de 5. Se eu for levar em conta o que eu aprendi na faculdade, eu não saberia.
generalizar, porque tipo, a corrida é a base de todos os esportes. Futebol você corre, você corre e não é nada da educação física. Aí, sim, a gente aprende muito pouco. Acho que o Emílio também, sim, a gente não aprende muita coisa sobre corrida. Muito pouco. E no mercado também, os cursos, tem alguns cursos que ensinam, mas a maioria dos cursos sobre corrida, ela dura um final de semana. Assim, no final de semana você não vai aprender muita coisa. Você vai aprender mais ou menos, mas é aplicar no dia a dia. É só realmente quem teve essa vivência correndo que vai conseguir passar com mais autonomia essa experiência. Então assim, por esses fatores que eu falo, que a quantidade de pessoas se lesionando não é porque a corrida é lesiva, é a falta de informação dos corredores e até dos próprios profissionais. E eu vou passar também para vocês alguns dados e características da corrida. Vocês vão ver que a corrida é um esporte saudável, ele é seguro, tá? Ele não é para ficar se machucando toda hora. Vou falar um pouquinho sobre o ciclo da corrida. A corrida ela é dividida em duas fases, o ciclo da corrida. Você tem a fase de apoio, em que seu pé se encontra no chão, e a fase aérea. A fase aérea representa 65% de todo o ciclo. A fase de apoio representa 35%. Para a corrida, e para esse assunto que a gente está falando, a fase de apoio vai ser mais importante, porque é quando a gente tem um impacto, onde vai gerar toda a sobrecarga na articulação. Para velocidades entre 10 e 11 km por hora, a sobrecarga, a força de ação do solo na nossa articulação, ela gira em torno de 1,5 vezes. Então, entre 10 e 11 vai gerar uma sobrecarga de 1,5 vezes seu peso corporal. Se você pesa 60 kg, você vai dar em torno de 90 kg. Já para velocidades mais rápidas, por exemplo, a 18 por hora, vai ser 2,3 vezes o seu peso corporal. Parece muito, né? Assim, 60 quilos, 2 vezes 2,3 vai dar em torno de um pouco mais de 130 quilos. Parece muito, mas não é tanto. Se a gente for comparar com outras modalidades esportivas, é muito baixo. Por exemplo, pega um saltador triplo. Quando o cara salta, a sobrecarga que a articulação dele sofre pode chegar até 22 vezes o peso corporal. E geralmente quem é saltador triplo, pesado, é alto. Na ginástica também. Se a gente for pegar a Daiane dos Santos, quando ela fazia aquele malabarismo dela lá, duplo de escarpado, a sobrecarga chegava a 14 vezes o peso corporal dela. Era meia tonelada na articulação dela. Se você pegar essas referências e ver com a corrida, você vê que realmente não é tanta coisa. O nosso corpo está preparado para ter esse estímulo, essa sobrecarga. Quando você diz isso daí, dá para pensar pelos corredores profissionais, né? Você pega no futebol, você tem um profissional sempre lesionado, um outro. Sim. Na corrida, você pega os grandes corredores, não é um assunto corriqueiro você vê o cara lesionado, né? Porque o cara tá com orientação, o cara tá... Sim. É que não é bom pegar os caras de elite porque eles sempre estão no limite. No limite, né? Mas a gente pegar um público como o nosso, que é mais amador, é muito mais controlável, é muito mais fácil de trabalhar com esse público. Você não precisa ficar exigindo ele sempre no limite. A não ser que o cara queira, mas amador é saúde, né? Qualidade de vida, então não precisa ficar sempre no limite. Então, vamos analisar um pouquinho as características da corrida. A corrida ela é caracterizada por ser cíclica, movimentos cíclicos e de ambiente aberto e de ambiente fechado. Cíclico porque você sempre tem o mesmo movimento. A corrida não vai sair disso. E fechado, por que fechado? Porque você não tem influência do ambiente externo. Outros exemplos seriam o ciclismo e a natação. Sempre o mesmo movimento, sempre. Esportes acíclicos, como futebol de campo, futebol americano, basquete, as lutas, elas já são acíclicos. Você tem movimentos para todas as direções, você tem saltos, você tem cabeceio, chute, soco e de caráter aberto, porque você tem influência do meio ambiente.
o seu adversário te atrapalha, às vezes até seu companheiro te atrapalha, tem interferência do juiz. Então, tendo essa visão, vocês veem que a corrida ela é um esporte controlável, ela é previsível. Você sabe que numa prova de 10, o cara vai correr 10. Se eu pedir, quero que vocês façam 12 de 400, vocês vão fazer 12 de 400. Se eu pedir para o cara de futebol, eu quero que você corra 7. Eu quero que você dê 10 saltos no máximo. Então é difícil. Então, assim, a corrida ela é um esporte mais seguro. Você consegue delimitar, ela é previsível. Tá? E até a característica da lesão da corrida a torna mais previsível, mais evitável também. A característica da corrida, as lesões da corrida são atraumáticas e crônicas. A traumática porque não é um impacto para machucar a corrida, não é um soco, um impacto. E ela vai ser mais crônica. A lesão na corrida acontece por um longo período de tempo. Por acontecer por um longo período de tempo, você pode evitar. O seu corpo vai dar sinais de que você está fazendo alguma coisa errada. Você vai sentir aquela dorzinha na articulação, aquela dorzinha no tendão. E você só vai se lesionar sério se você não ouvir seu corpo. Então, assim, começou a doer, é um sinal de que está fazendo coisa errada. Segura e tenta melhorar. Vê o que você está errando no treino, o que você fez a mais, o tipo que você fez mais forte, o volume que você fez a mais. Então, deu um sinal, quando deu um sinal, segura e pensa o que você está fazendo. Alguém tem alguma dúvida? Ou quer comentar alguma coisa? Uma coisa muito comum que eu vejo gente do atletismo é gente que tem canelite. Sim. Isso aqui é bizarro porque é uma coisa que eu nunca tive. Faz quase 3 anos no atletismo. E tem pessoas que, quando começam a treinar corrida, parece que já tem canelite. Aí eu não sei, queria saber qual que seria a causa disso. Porque tem pessoas que têm mais tendência, tem pessoas que não. Vai muito do histórico de cada um, né, do que eles faziam. Mas a canelite entra muito em erro de volume. A pessoa é sedentária, ou nunca fez nada, ou se fez alguma coisa, fazia um pouco menos volume, digamos assim, né? Começa a correr, corrida é um esporte de volume, você vai rodar muito. Então as pessoas têm muito mais tendência a ter canelite porque vai aumentar muito o volume de treino dela, vai aumentar o impacto. Então a canelite ela é uma consequência do despreparo, então por isso tem que ser uma progressão um pouco mais pensada. E cabe ao treinador ver, assim, você está começando agora, então vamos fazer caminhadas com umas corridinhas leves. Cabe ao treinador ter esse tipo de orientação. Tá, vou falar um pouquinho agora sobre as causas da corrida e as incidências de lesões. Aqui, não sei se vocês estão vendo, mas nós temos dois esqueletos humanos correndo. Tirando o erro de treinamento, além do erro de treinamento, o que causa a lesão na corrida seria o desequilíbrio e a fraqueza muscular, porque isso gera esse padrão anormal de corrida. Por exemplo, para quem tem um bom fortalecimento muscular, um corpo bem alinhado, vai correr, os segmentos e as articulações vão estar bem alinhadas. Então, joelho, quadril, tornozelo, tronco, tudo bem alinhado. Já quem está mais fraco, com o músculo todo desequilibrado, a tendência é deu um impacto, o músculo não aguenta, o joelho entra, o quadril que cai, o tronco aqui também começa a cair também, o pé que entra para dentro. Esse seria o mecanismo mais padrão de lesão na corrida. Então por isso que a gente precisa fortalecer. A questão da técnica tem a ver com... A técnica, ela visa, assim, pensando em performance... Só acontece erro de performance ou
Não agrava porque com esse padrão você está dissipando energia. Ó, a energia está indo para vetores que você não gostaria que fosse. Você tem que ir reto, você está dissipando energia com o corpo todo desequilibrado. Pensando em prevenção, isso aqui é essencial. Tem bastante gente que corre naquele padrão meio sentado, né? Padrão baixo, não chega a esticar a perna inteira. Isso daí, a energia se dissipa, né? Mas com a energia dissipando, você não Amortece. estaria amortecendo. Esse padrão é mais comum para pessoas que correm mais devagar. Pode fazer esse padrão, só para... Geralmente o pessoal corre Meio sentado. assim, ó, fica... Quadril bem baixo. Corre desse jeito, mais ou menos. Quadril um pouco mais baixo. Aí seria uma questão de orientar também. Eu acho que uma coisa que ajuda bastante é você pedir para a pessoa inclinar o tronco mais para frente e trazer o quadril um pouco mais em extensão. Isso ajudaria. E aí a parte muscular para você endireitar, teoricamente, a pessoa é o que? Abdômen? É o core? Sim, na verdade, o que é comum encontrar nas academias? O pessoal só vai trabalhar músculo superficial. Os músculos superficiais são os músculos que geram movimento. O ideal é você trabalhar músculos estabilizadores, músculos mais profundos, né? Na corrida, a musculatura do core é uma musculatura muito importante para dar a base para que você tenha um bom movimento das extremidades. Para a corrida, um músculo que é muito negligenciado é o glúteo médio. O glúteo médio, a ação dele é de rotação externa do quadril. Mas para a corrida, a função principal dele é dar estabilidade. Então ele vai dar esse padrão mais alinhado. O glúteo médio, toda vez que você tocar o solo, se você está com o glúteo médio forte, estabilizado, ele não vai deixar esse padrão do quadril cair e o joelho entrar. Então, esse é um músculo extremamente importante para quem está correndo. Sempre tem que trabalhar ele. Trabalha como? Eu mostro. Você vai Vou mostrar para vocês. Ô Bruno, só uma... A minha questão é, toda postura considerada incorreta na corrida pode ser corrigida? E a segunda questão é, quais são os exercícios mais eficazes para corrigir, ou a forma mais eficaz para corrigir essa postura incorreta? Hoje em dia tem os laboratórios, as clínicas têm utilizado muito o feedback em tempo real. Que você se ver correndo. Eles te colocam numa esteira e pedem para você correr. E aí, vendo os seus padrões anormais de corrida, eles vão corrigindo na hora. Então, se você corre sentado, por exemplo, eles vão falar, estende mais o quadril, flexiona um pouquinho mais o tronco. Aí, isso você vai gravando esse movimento, né, durante a corrida e vai tentando melhorar. A mesma coisa também quando você tem o joelho aduzido, essa obliquidade pélvica, eles vão te orientar, ó, não é mais o glúteo. Isso aí dá para ser corrigido. E assim, não é todo padrão, não é porque o cara corre desse jeito que ele vai se lesionar. Tá? Tem muito profissional que você vê correndo do torto e eles não se machucam. O corpo se adapta. Mas esse é um mecanismo de lesão. Se o cara corre, a chance dele se machucar é maior fazendo esse tipo de padrão. Mas para nós aqui que estamos treinando, seja nesse grupo aqui do músculo, as atléticas, qual seria a melhor maneira de nos corrigirmos ou corrigirmos os nossos colegas? Assim, fazer isso, nós mesmos darmos esse feedback? Isso Ou aí, os educativos? o educativo, ele, sim, apesar de ele ser utilizado sempre, eu nunca vi nenhum artigo que falasse que o educativo realmente fosse transferível para a corrida. Fazer educativo, você se torna um bom fazedor de educativo, mas transferir para a corrida, eu nunca vi nenhum artigo que transferisse. Então você fica um bom fazedor de educativo, mas não um bom corredor. Tem gente que corre muito bem, mas faz educativo tudo torto. Quer dizer que o educativo, então, tá corrido. Ele é bom para aquecimento. Ele é bom para aquecimento. Tá, entendi. Aquece musculatura, articulação, é bom para isso. Ainda E nessa... também porque os profissionais fazem, digamos que virou tipo uma tradição.
Então tem que fazer, se eles fazem, tem que fazer também. Se o Mufará começar a pular de uma perna só, todo mundo vai começar de uma perna só. Ainda nessa linha que a Ami falou, eu sempre tive eu sempre me incomodei com a minha postura de corrida. Na verdade, eu até incomodo os outros também, todo mundo me xinga na hora de me ver correndo. Só por causa da postura. Mas assim, também. Mas eu tento fazer isso. Eu tenho que se disciplinar, subir, levanto o quadril, ele me xinga durante as corridas, você tá correndo sentado e tal. E aí eu tento me disciplinar. Mas assim, não existe um jeito certo de corrida. Existe tipo aquela corridinha que nem tem o cara lá da internet que fala corrida perfeita, o modelo certinho. Sim. Ou assim, cada um tem a sua característica e aí ele vai trabalhar dentro da característica de corrida. Eu acredito que cada um tem a sua característica. E aí a gente só vai ajustar. Se eu ver que esse seu padrão de corrida vai te causar alguma lesão, aí eu corrigiria. Mas se você já corre a vida inteira desse jeito e você nunca se machucou, não tem por que eu querer mudar. E performance? O corpo ele se adapta muito rápido. Ele se adapta a qualquer tipo de movimento. E performance? Não seria... Porque assim, a mesma coisa... Talvez tenha queda de performance, sim, mas... tentar arrumar uma coisa que você já vem fazendo há muito tempo e vem dando certo, às vezes mudar isso pode te machucar. Por exemplo, em competição, eu vejo, tem gente que corre certinho, você vê o cara correndo, o tio, o Rafa correndo, corre certinho. Sim. Aí você vê, o cara tem um tempo. Aí você vê o Mamilo, corre feio pra caralho, mas é muito mais rápido que o cara, entendeu? Entendi. E aí, por isso que eu pergunto essa questão de performance, você fala, ó, isso é a corrida perfeita, só que o cara é mais lento do que um cara que corre de um jeito diferente. Vendo assim, sabendo das referências para você não se machucar, tudo claro que existe um modelo ideal, mas eu acho que não deve. Claro que deve procurar fazer parecido, mas se você já tem um padrão e vem dando certo, mantém, não tem que ficar querendo mudar. Às vezes você mudando, você vai se machucar. Bruno, só, não sei se é uma dúvida ou uma coisa que eu sempre imaginei e está linkado com o que você está falando. Talvez quando a pessoa está correndo de uma maneira assimétrica ou diferente do comum padrão, talvez essa dissipação de energia na estrutura muscular ou na estrutura de cartilagem, ela possa ser, como você já disse, compensada pelo próprio músculo, o organismo do ser humano. Né? E talvez ele compense isso de uma maneira errada e acaba transferindo mais energia que para uma musculatura, um ligamento que não seja para fazer aquilo, né? Um que seja mais fino ou mais, sei lá, mais sensível a tal. Sim. Eu acho que eu sempre imaginei isso, eu não sei se está certo. Não você tem. O corpo ele é muito inteligente, né? Ele sempre vai tentar de alguma maneira corrigir alguma sobrecarga a mais, um músculo que não está trabalhando, outro se sobrecarrega, tenta compensar. O músculo é muito inteligente o corpo é muito inteligente nesse ponto. Mas tem sim compensações. Cabe ver se essas compensações vão gerar lesão ou não. Mas aquilo lá, se vem dando certo, não tem por que querer mudar. Acho que eu não sinto, pelo menos. Para corrida, os 3 papéis principais do músculo seriam gerar movimento, dar estabilidade e sustentação do esqueleto, e também o músculo tem papel de absorver impacto, que seria extremamente importante para a articulação. Então a gente precisa trabalhar o corpo como um todo e focar bastante também nos estabilizadores para manter o bom alinhamento. Essa é a maneira que eu trabalho. E que sempre deu certo. Não existe nada falando, deu 45, muda. Como eu venho trabalhando. Se ficou fácil para o aluno, eu passo o passo seguinte. É que fácil não vai ficar nunca, entendeu? E também para trabalhar aqui os tífidos e os eletores, fazer aqui, ó, barriga para baixo. Trabalhar dessa maneira. Põe a mão do lado, isso.
trabalhar aqui essa musculatura posterior, tá? Entendeu? Para trabalhar glúteo médio. Glúteo médio, a ação dele é rotação externa. Então, dá para trabalhar com elástico. Então, trabalharia com as mini bands. Ou pela band mesmo, dá um nó. Começando pelo simples, pelo básico. Tronco alinhado, legalmente firme. Rotação externa, pé com pé. Aí você vai sentir trabalhar o glúteo médio. Entendeu? O ideal é trabalhar um pouco mais por repetição. 15 a 20 repetições. Tá? Não trabalhar tanto força. Por ser um músculo mais profundo, ele tem mais fibras de resistência. Não precisa ficar trabalhando força. RM de glúteo máximo, não precisa. Depois desse aqui, você pode fazer a prancha lateral junto com o glúteo médio. Então você pede para manter o joelho alinhado, não pode dobrar o joelho, sobe, isso, aí faz. Aí já faz a prancha e o glúteo ao mesmo tempo. Caraca. Perguntinha, por exemplo. Esse movimento lateral, assim, de que forma ele ajuda na corrida, que é mais Então, frente para trás? aqui a gente está trabalhando o glúteo médio. E o glúteo médio, como eu falei, ele ajuda na estabilização do quadril e também do joelho. Tá. Então ele que vai dar essa estabilidade. Se ele está fraco, você vê muita gente correndo, pisou, o quadril cai, o joelho entra, assim. Então assim, ele ajuda nessa estabilidade do membro inferior. Por isso que tem que trabalhar ele. Quem corre tem que trabalhar para prevenir. Para quem tem condropatia no joelho também, recomenda-se muito fazer esse tipo de exercício para ter uma boa estabilidade também. Não vai ajudar só na corrida, vai ajudar no dia a dia. Vai dar essa maior estabilidade para o joelho e para o quadril. Tá? Aquela abdutora não fortalece? Na academia não, né? Então, pela conformidade, pelo posicionamento da angulação que fica aqui com a perna, não é recomendado trabalhar tanto em abdutor. Você está recrutando muito mais as fibras anteriores do glúteo. E as fibras anteriores do glúteo máximo, eles têm até uma função mais de adução. Poderia ser deixar o joelho um pouco mais baixo, recrutaria um pouco mais as fibras posteriores do glúteo. Então é bom trabalhar um pouco com a angulação um pouco mais aberta de quadril. Tá? Dá para intensificar mais. Pode trocar de lado? Gostei de ver. Pode ficar de lado. Você pode. Você vai subir o quadril, mantém o joelho no chão, sobe o quadril e abre, isso, desce o quadril, sobe e abre de novo. Quando você subir o quadril, você abre a perna junto. Essa é outra maneira de trabalhar o glúteo médio. As marchas laterais também são ideais para trabalhar o glúteo médio. Não sei se todo mundo conhece esse tipo de exercício. Pode fazer. Tenta manter sempre o joelho flexionado, o quadril também flexionado e abdômen firme. Começando sempre pelo joelho, vai ficando fácil, você vai descendo mais. Até chegar na... Pode deixar aqui no pé. Pode prender no pé mesmo. Você pode fazer um tornozelo. E se intensifica? Intensifica, porque o braço fica maior, né? Então intensifica mais. O mais difícil seria você colocar aqui, ó. Porque você já força um pouco de rotação externa e também abdução. Fica muito mais difícil. Mais difícil, né, Miriam? Entendeu? Tá.
Bruno, você recomenda séries também, mas quantas séries de quanto? Nesse pé? Então, para quem está começando, 2 a 3 séries, tá? Mas pode chegar até a 5 séries. 15 repetições. 15 a 20 repetições, também progredindo. Tá? O Emílio ele tá com uma lesão de posterior, né? Lembra que eu falei para vocês que a maior parte das lesões, acho que 99%, se dá nessa fase de apoio. Mas a lesão do Emílio aconteceu na fase aérea. É o trabalho excêntrico, que essa musculatura faz para frear o movimento. Então, para quem dá muito tiro, esse trabalho excêntrico da musculatura, essa contração alongando da musculatura, essa contração que a musculatura faz alongando, ela acontece muito nos tiros. O Emílio se lesionou no tiro, fazendo tiro forte, tiro de 400, não sei. Então, é bom para quem tem esse tipo de lesão, de estiramento, é bom trabalhar excentricamente esse músculo. Pode deitar de caída para baixo. Uma maneira de trabalhar excentricamente a musculatura posterior seria assim, ó. Ele contraiu. Aí eu vou fazer força para descer e ele não deixa. O movimento acontece, mas ele vai fazendo força contra. Então o músculo dele está contraindo, só que ao mesmo tempo está alongando. Que é um tipo de contração que é feita na fase excêntrica da fase aérea. Que é a maneira como o músculo contrai nessa fase aérea. Então, aqui, de novo. Então, está contraindo de maneira específica, que é contraindo na corrida. Ele pode fazer com elástico, né? Então, o elástico é um pouco difícil fazer isso aqui. Não, se prender aqui no elástico. E na flexora? Na flexora, que dá para ser feito na flexora, você está na flexora com os 2 pés, desce com 2 e sobe com 1. Mas a carga excêntrica tem que ser maior, por isso que você ajuda na concentrica com 2, desce na volta, a resistência tem que ser maior do que a força do músculo, porque a contração é excêntrica. Tem esse. Para quem estiver no nível mais alto, norte. Não sei se vocês já viram. Aí você pede pra pessoa. Você pede pra pessoa ter sempre o tronco alinhado e pede pra pessoa descer devagar. Bom, aí você tem jogadores de futebol, jogadores que fazem muita explosão, que trabalham bastante essa musculatura, fazem bastante esse exercício. Vai ter tudo alinhado. Desce devagar. Contração excêntrica. Faz. Tá? O corredor também pode fazer, principalmente quem é meio fundista, velocista, tem que trabalhar esse tipo de exercício. Supraposterior. Supraposterior. Mas não começa com o norte, começa ou na cadeira flexora ou fazendo esse aqui. E também progredindo aos poucos, tá? Esse artigo ele é bem interessante porque os autores dividiram as lesões em 2 tipos: lesões de intensidade e lesões de volume. As lesões de intensidade, ele classificou como, ele colocou paciente plantar, tendinite no calcâneo, tendão calcâneo e lesão dos gastrocnêmios na panturrilha. E lesões de volume tem dor femoro-patelar, síndrome da banda iliotibial e tendinite patelar. Vocês encontraram alguma semelhança ou alguma associação? As lesões de volume, elas acometem muito mais o joelho. E as lesões de intensidade, muito mais a região do tornozelo. Então o maratonista vai lesionar muito, eles lesionam muito mais joelho. Já meio fundistas, lesionam muito mais tornozelo. E o porquê? Por que disso? A própria biomecânica para essas velocidades explicam por que as lesões de intensidade acometem muito mais tornozelo e as de volume joelho.
quando a gente caminha, ou caminhada, trote, velocidades, corridas lentas, a tendência é sempre pisar com o calcanhar e o tronco sempre um pouco mais ereto. Já em velocidades mais altas, o tronco é levemente flexionado e a pisada é sempre com o antepé, justamente para ganhar velocidade. Essa é a estratégia biomecânica que o corpo utiliza para ganhar velocidade ou para manter a velocidade alta. Tem 3 artigos aqui que explicam mais ou menos isso que eu disse. Esse primeiro artigo, ele pegou corredores, colocou corredores para correr entre 8 km por hora até 16 km por hora, que geralmente são as velocidades que os amadores correm, entre 8 e 16. E que a contribuição para esse ganho de velocidade de 8 até 12, vocês podem ver que tanto para tornozelo quanto para joelho, eles crescem de maneira bem proporcional. Mas que de 12 em diante, 12 km em diante, o que mais contribui para o ganho de velocidade é o tornozelo, a musculatura do tornozelo. A musculatura do tornozelo é responsável mais por essa propulsão horizontal para ganho de velocidade. E o joelho, a musculatura do joelho tem a função mais de propulsão vertical. Esse outro artigo fala em relação ao contato inicial do pé. Pessoas que pisam com o retropé, com o calcanhar, eles têm maior torque, uma maior sobrecarga no joelho e também tem uma maior tendência de ter adução no joelho, que é um mecanismo de lesão, por isso que lesiona muito mais o joelho. Já quem corre com o antepé, a sobrecarga é muito mais no tornozelo. E essa é antepé, são os corredores que correm mais rápidos, por isso que acomete muito mais no tornozelo. Esse artigo aqui ele é bem curioso, porque eu falei para vocês que quando a gente corre mais rápido, a sobrecarga é maior. Mas esse artigo mostrou que para velocidades lentas, a sobrecarga acumulada para determinadas distâncias, ela é maior em velocidades baixas. Vou tentar explicar melhor. Vou usar o que o artigo fez. Ele pediu para pessoas correrem a 8 e a 16 km por hora. As pessoas correram a 8 km por hora, elas tiveram uma sobrecarga acumulada na articulação muito maior do que quem correu a 17. E o que explicaria isso é que quando a gente corre a 18 por hora, a nossa passada é muito maior do que quando a gente corre a 8. Justamente por a gente ter uma passada maior, por uma distância já determinada, a gente vai dar muito menos passos, né? Isso explicaria porque a sobrecarga acumulada seria menor. Você vai dar menos passos, ela pode ser maior em uma passada, mas ao todo a sobrecarga acumulada ela é muito maior. A gente corre devagar porque a gente vai dar muito mais passos. Isso explicaria por que correr distâncias tão longas como meia maratona e maratona, o corredor tem que estar muito bem preparado. A própria distância já vai fazer com que a corrida seja mais exaustiva. E quem corre mais longas distâncias, a velocidade já vai ser menor. Então a quantidade de vezes que ele vai pisar no chão, a sobrecarga acumulada nesse tempo vai ser muito alta. Então tem que tomar muito cuidado quando você pensa em fazer corridas mais de meia maratona em diante. Tá? Tem que estar muito bem preparado. Eu já tive tendinopatia patelar. A minha fisioterapia consistiu em corrigir a minha corrida. E a fisioterapeuta falava, você tem que encurtar essa passada. Sim. E ela falava que era um ponto muito polêmico entre fisioterapeutas e educadores físicos. Que alguns concordavam e outros não, com passada mais curta. Qual que é a sua visão? Realmente, passada mais curta, ela previne muito mais lesão. Tem até um artigo aqui que fala sobre isso. Esse artigo aqui, as pessoas que aumentaram 10% sobre a frequência de passada, fizeram muito mais vezes, elas tiveram uma queda de 15% na sobrecarga no joelho. Cortar passada é bom para
acho que para várias lesões relacionadas ao joelho. Eu sou a favor também de encurtar a passada. Quando a gente encurta a passada, a gente tem uma maior tendência de pisar abaixo do nosso centro de gravidade. Se a gente tentar ampliar muito a passada, a tendência da gente pisar com o calcanhar e ter uma sobrecarga maior no joelho é maior. Então, pensando em prevenção, eu recomendo também encurtar a passada. Isso se a pessoa que tem esse desempenho e corre bem já com as passadas largas, aí deixa ela manter esse padrão dela. Tá? Alguém tem alguma dúvida? Você já falou, mas perdi tempo para a pergunta. Tem uma dúvida que eu acho que todos nós temos. Quando fazer o treino de fortalecimento? Antes ou depois do treino de treino? Tá. Eu recomendo, para esse público mais amador, eu recomendo fazer o fortalecimento depois. Porque se você trabalha musculação antes e vai correr, você já vai trabalhar com a musculatura toda fadigada. Então a chance de você sobrecarregar a articulação é muito maior. Então para o público amador eu recomendo fortalecer depois. Focar primeiro corrida e depois fortalece. Mas não pode ser treino de tiro também. Tem que ser rodagem leve. Para poder fortalecer. Rodagem. Oi? Eu faço só esse fortalecimento no dia da rodagem. Só em dia de rodagem, ou que não for fazer nada. Não pode trabalhar tiro no mesmo dia de fortalecimento. Tá? Para quem nunca costuma fazer fortalecimento para começar, tem que fazer igual no tiro, começar progressivamente ou já pode começar? Não, aí você já sempre usa aquela fase de adaptação da musculação. Começa aí padrãozinho, duas séries, repetições já, 12 repetições, cargas baixas. Começa devagar, não começa já forte, não precisa acompanhar todo mundo, progredir aos pouquinhos. Todos esses podem fazer desse começo ou tem alguns que são mais difíceis para deixar para aprender mais pra frente? De fortalecimento na academia? Os exercícios mais técnicos, mais multiarticulares, aí você tem que deixar para fazer com um pouco mais de cuidado, né? Mas não existe mais, começa com esse exercício, termina com outro, não tem isso. Em relação à fase de treino, chegando perto da competição você já está dando mais tiros, os exercícios são diferentes, né? Seria o caso de aumentar a intensidade ou aumentar o volume? Perto da competição? Isso. Perto da competição você tem que diminuir o volume e aumentar a intensidade. Aí começa a fazer os tiros. Justamente porque na competição você tem que estar rápido, né? Então diminui o volume e foca na intensidade. Fortalecimento legal também para corrida. A corrida ela é unilateral, então tentar fortalecer sempre de maneira unilateral. A corrida também ela tem essa tríplice extensão de tornozelo, joelho, você estende o joelho e estende o quadril. Procurar sempre esse padrão de exercício para fortalecer. Então, fazer fundos, recuo, avanço, aquele agachamento split, não sei se vocês conhecem, põe o pé em cima do step e agacha. Sempre procurar fazer esse tipo de padrão de exercício. E também porque ele dá unilateral, você tem estabilidade. Então seria legal vocês pedirem para alguém ou ficar empurrando o joelho para dentro, justamente para você manter sempre o glúteo mais ativo, para você não ter esse mecanismo de lesão. Já deixe seu músculo inteligente, faça com que ele trabalhe quando precisa. Então, ou pode ser com elástico mesmo, puxando o seu joelho para dentro, você tem que fazer para fora. É bom dar essa consciência para o seu músculo e para você mesmo, para quando você for correr, já sai com mais naturalidade. Então, trabalhar essa consciência corporal, abdômen firme, quadril alinhado, mantém também o joelho alinhado. Esses também são exercícios recomendados para trabalhar durante a corrida, porque são mais específicos. Tá? Agachamento também é importante, né? Podem fazer também, que tem muito bom para fortalecer. Você não falou, não sei se é importante, se não é importante na corrida, mas não sei, do medial, ou princípios que mais próximo,
fortalecimento é importante? Seria importante para quem tem uma lateralização da patela, né? Mas assim, é difícil você isolar a musculatura do vasto medial, né? Você ativa meio que proporcional, mas seria importante, sim. Existem alguns exercícios que os fisioterapeutas utilizam para manter o joelho mais alinhado, não deixar lateralizado, mas eles fazem, mas eu nunca vi um artigo falando que esse exercício vai ser mais específico. Tá? É difícil isolar. Mas os fisioterapeutas trabalham bastante. Tá? Porque eu tinha... Pode falar. Uma coisa que eu percebi que sim, tipo, esses anos fazendo esporte, muito bem tem o histórico da pessoa, se a pessoa faz exercício ou não, deixa jovem e tudo mais, mas às vezes tem pessoas que têm mais de 30 anos, né? Pessoas bem menos. Acho que tem fator genético muito fortes, né? Mas, por exemplo, um amigo Marcão fala que, não sei, ele é essa pessoa mais cagada que eu conheço. E não é porque ele é sedentário, como ele faz fortalecimento, mas aqui acho que também ele faz atletismo no futebol. Sim. Marcão também, outra pessoa que eu conheço também, foi Leonardo, cagada, ele sabe. Mas ele, tipo, eu nunca tive uma lesão séria durante toda a minha vida. Não, com certeza o fator genético, com certeza ele contribui muito, né? Precisaria realmente investigar o que ele fez na vida dele. Por ele sempre fazer várias atividades ao mesmo tempo, ele nunca deu tempo do corpo se recuperar de um exercício e fazer o outro. Mas o fator genético contribui, sim. Tem que ver se ele fortalecia. Sim, fortalecimento é bom para todos os esportes. Então tem que ver se ele fortaleceu ou não. Jogar bola, correr, tudo. Não adianta você ficar fazendo tudo ao mesmo tempo, se não quiser fazer nada muito bem. Foca em uma coisa e fortalece. Para quem tem costume de jogar bola ou não está academia, faz atividade, faz outras coisas além da corrida, tem que tomar um cuidado especial, tem umas coisas escritas, de um plano de treino, em relação a isso, só pode Porque quem só corre, tem que tomar cuidado, justamente pelo aquilo que eu falei de você dar tempo do seu corpo se recuperar do treino, né? Tem que fortalecer. Você tem que dosar muito bem. A pessoa que treina todo dia já é uma pessoa que tem que ter uma experiência maior de treinamento. As pessoas mais bem treinadas, elas se recuperam mais rápido. Então, para você ser um triatleta, por exemplo, você tem que estar muito bem treinado. Seu corpo já tem que já se recuperar muito bem do estímulo anterior. Então, tem que tomar mais cuidado, sim. Ainda mais se você está começando agora, não tem por que você quer fazer tanto esporte ao mesmo tempo, né? Foca em um. Não sei que seja só para brincar. Tá tentando outro, né? Fica só uma corrida, cara. Você também tem que ver a concorrente, né? Se um estímulo de esporte vai ser concorrente ao outro. Não adianta nada você querer jogar bola e virar fundista. Estímulos diferentes. Isso não vai ser bom nenhum e nem outro. Sim. O alongamento em si, de maneira aguda, ele não previne nada, tá? Mas o fato de você ter flexibilidade... Não tem um artigo falando, né? Relacionando alongamentos à prevenção. Acho que eles são um pouco controversos entre eles, assim, mas não existe um consenso assim, na literatura falando alonga que você vai prevenir lesão. O que você previne é você ter uma boa flexibilidade. Então, se você é flexível, você pode prevenir, mas o alongamento antes ou depois não vai prevenir nada. Eu vi um vídeo de uma fisioterapeuta, ela explicando, especialidade é especialista em esporte. Mostrei e ela diz o seguinte, que como a gente trabalha muito com contração na corrida, às vezes, pensando na lógica, uma pessoa alongada, ela teria menos eficiência nessa contração. Sim, sim. E ela usou até exercício de corredor. Seria o stiffness, né? Seria
a capacidade do músculo Isso, sim, de contrair, né? O componente elástico do músculo. Influenciaria, assim, se você, por exemplo, alongar muito na hora e sair para correr, você vai ter uma pequena perda de eficiência na corrida. Mas assim, só se você alongar bastante, né? Entendi. Forçar mesmo o alongamento. Mas uma pessoa menos alongada, mas sei lá. Teria mais chance de se lesionar, principalmente lesões como estiramento. Ah, tá. Entendi. Quem é velocista, que necessita dessa boa flexibilidade, se o músculo já é mais rígido, é mais fácil dele estirar do que a pessoa que tem uma musculatura mais flexível. Mas um alongamento separado fora do treino de corrida é bom justamente por Para causa ganhar flexibilidade, para ter uma melhor mobilidade. Isso sim ajudaria, mas alongar antes ou depois não vai prevenir. Tá? Eu já ouvi dizer que, por exemplo, musculação em geral, solicita músculo. Não é bom alongar no mesmo dia, para você, no dia posterior, porque o músculo já vai estar danificado. Eles falam muito que quando você trabalha o músculo, você causa microlesões no músculo, né? E você forçar o alongamento, você acaba rompendo, pode correr. Você pode romper mais essas fibras, aí seria perigoso. É por esse motivo que eles falam que você não... É real, é verdade. Não é recomendado você alongar forte, um treino de alongamento. Mas esse alongamento básico, assim, ó, só pra dar uma soltada, não tem contraindicação nenhuma. Aquele alongamento mais dinâmico. O alongamento dinâmico é ideal para antes de treino. Porque você já está trabalhando de maneira dinâmica e já vai aquecendo o corpo também. É mais recomendado para antes do treino. Tá? Já o passivo já é mais recomendado, depois do treino já é recomendado um pouco mais estático. Tá? Então, assim que eu tinha pensado, que eu montei para vocês seria isso. Então, a mensagem que eu queria dar: a corrida não é um esporte lesivo. A corrida não é um esporte controlado, ele é seguro, as lesões podem ser prevenidas. Como eu falei, 60% das lesões são por erro de treinamento. Então vocês conseguem prevenir boa parte das lesões. Se você tiver uma musculatura forte, equilibrada também, você vai prevenir muitas lesões. Então, a corrida não é um esporte lesivo, é falta de informação dos praticantes, dos corredores, dos treinadores, imprudência por parte dos corredores também, que vão trazer as lesões. Por isso tem tanta gente se machucando. Tá? A corrida não é um esporte lesivo. Fortalecimento importante para absorver impacto, para manter as articulações e segmentos estáveis. Então sempre procurar fazer fortalecimento. E tomar cuidado com o volume, que é a maior parte dos erros de treinamento são por volume. Tá? Não precisa começar a correr, aumentar o volume do nada. Tudo de maneira extremamente gradativa. Tem que ser tudo intensidade. Assim, para volume, o recomendado, existe isso, esse recomendado, que é 10% por semana, seria o máximo. O que eu costumo fazer é aumentar 10% semanalmente, mas sempre deixar na quarta semana uma semana regenerativa, cai volume, justamente para o seu corpo assimilar essas 3 semanas de subida de volume. Então cai, aí volta a subir depois. Aí vai fazendo, vai subindo aos poucos, mas nunca linear. Se for linear, você vai se machucar. No mês você já está lesionado. Tá? Então seria isso, tá? Espero que vocês tenham gostado.